Então, gente, são 19 horas e 10 minutos. A gente dá início agora ao seminário A Arte do Queijo de Coalho. Quem quiser, vai colocar lá no chatzinho, no chat, as perguntas, ou pode deixar também para fazer ao vivo, e nesse caso, tem um botãozinho aí nesse aplicativo que dá para levantar a mão. Então, clica lá na mãozinha, a gente escreve aqui, abre também para as pessoas, nesse momento, falarem, sem precisar escreverem no chat também, lá na hora do debate, dos questionamentos, podem também estar falando, fazendo suas perguntas. Então, eu vou começar aqui a apresentar, né, como eu disse, nós vamos ter duas figuras ilustres nesse seminário, né, a arte do queijo do coalho. Uma delas é Benoît Paquerot. Eu não sei se a pronúncia está correta, o meu francês não é lá essas coisas, então, Benoît Paquerot. Benoît tem uma longa trajetória nesse trabalho com queijo. Eu acho que ele está como gestor do Centro Tecnológico de Laticínios em Garanhuns, já fez trabalhos aqui com o pessoal do leite aqui do Sertão do Araripe, tem um trabalho forte lá na região do Agreste. Então, tem toda uma história nesse trabalho com leite. Né? Benoît vai falar sobre os queijos artesanais na cultura de Pernambuco, com foco principalmente no queijo de coalho, o qual ele já escreveu um livro, que depois tem esse livro, ele tá na rede, né, também está na internet, eu vou disponibilizar depois o link para que vocês possam acessar esse livro. Né? Depois de Benoît, Zacarias Bezerra das Chagas, também é consultor, instrutor nessa área de associativismo, cooperativismo, do trabalho coletivo, tem uma história também aqui no Araripe, já ministrou cursos lá na Face Agra, né, que acredito que todos aqui da região do Sertão, acho que do Pernambuco, conhecem o trabalho de Zacarias, né, desde o litoral aqui ao Sertão, nós conhecemos o trabalho de Zacarias. Então, eu convido agora nosso amigo Benoît para dar início à fala dele, né, a palestra dele sobre os queijos artesanais na cultura de Pernambuco. Benoît, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado, Bourguival, para essa introdução. A pronúncia foi ótima, Bourguival, foi muito bom. Boa noite. Então, vou iniciar essa palestra apresentando o material no PowerPoint. Então, vamos tratar hoje, como o Bourguival falou, dos queijos artesanais na cultura pernambucana. É um assunto, os queijos artesanais, que está na moda no Brasil esses últimos anos. E em Pernambuco tem uma tradição muito forte nessa área, principalmente com o queijo de coalho, mas como nós falamos no início, antes da reunião, também com o queijo de manteiga. Então, esse seminário ele faz parte, na realidade, de um projeto maior que se chama Arte do Queijo de Coalho, que é um projeto que foi apresentado no Fundo Cultura, o Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, e foi aprovado e recebeu um incentivo para a sua realização. Então, na realidade, são realizados 5 seminários, o de hoje é o último, mas no futuro vai ter um evento de lançamento de um site. Além desses seminários, vai ser produzido um documentário sobre o queijo de coalho, um pequeno vídeo, e implantado um site voltado para a tradição do queijo de coalho e dos queijos pernambucanos. Nesse site será colocado à disposição todo o material desses eventos, além de muitos outros materiais,
livros, vídeos, publicações, para ele se tornar um pouco a referência do queijo de coalho, os queijos artesanais do Estado, a fim de facilitar um pouco a pesquisa, a busca de quem está interessado pelos assuntos. Então, esse site, quando vai ser lançado, nós vamos avisar vocês. Nesse sentido, é importante vocês, no final do evento, nós vamos colocar à disposição o link, onde vocês vão poder fazer um cadastro, tanto para receber o certificado do evento de hoje, mas os dados vão ficar à nossa disposição para poder avisar vocês depois do dia do lançamento do site. Para iniciar um pouquinho a cultura, então, para alinhar um pouquinho, então, os produtores de queijos no mundo, os maiores, o maior é os Estados Unidos, seguido por vários países europeus, e o Brasil chega na 8ª posição. Ou seja, o Brasil tem uma produção de queijo bastante significativa, queijo em geral, industriais e artesanais. Os principais consumidores, então, isso mostra a cultura do consumo de queijo, são situados na Europa. A maioria dos maiores consumidores de queijo são na Europa, acima de 20 quilos. O Dinamarca, hoje, é quem consome mais queijo, com 28 quilos por capita por ano. O Brasil está na faixa de 4 quilos por capita e por ano. Em Pernambuco, não existem dados oficiais sobre o consumo do queijo. A gente não sabe exatamente a quantidade anual por capita. Todavia, a gente tem 2 estudos do SEBRAE que nos dão algumas informação. Um é que o queijo é o maior gasto de consumo entre os pernambucanos, dos derivados de leite. A compra de queijo em Pernambuco é a maior de todos os estados do Nordeste, e o pernambucano desembolsa o dobro para comprar queijo que para comprar leite. E outro estudo que foi realizado em 2009, agora com a faixa de 300 consumidores, mas de um poder aquisitivo um pouquinho maior, é mostrar que o consumo de queijo por capita é bem superior à média nacional. Eles apresentam que são cerca de 3 quilos em média por pessoa, mais por mês, quando os 4 quilos são por ano. Aí, quando nós falamos de produção artesanal, então a gente geralmente fala de baixa escala. Um pequeno produtor produz poucos volume. E então, para ele sobreviver da sua produção, ele tem que valorizar o seu produto. O preço de venda tem que ser superior à indústria. E para isso a gente tem vários sistemas. A gente tem uma abordagem qualitativa que é voltada para o modo de produção. Dentro desse eixo, a gente tem uma produção integrada, mas geralmente é mais usado para fruta. A gente tem um comércio ético e solidário, o fair trade, o comércio equitável em francês, que é voltado mais para a valorização do produtor, ele ser remunerado de forma adequada para o trabalho que ele faz. A agricultura orgânica, que isso é bem conhecido. Benoit, tu ficou sem microfone, Benoit. Desligou o microfone, só desligou. Não, foi só o microfone, Benoit. Então, voltar do início. Já voltou. Um momentinho. Gente, esses são problemas técnicos que a gente tem enfrentado no nosso dia a dia, nessa nova modalidade de trabalhar, né? Então, tranquilo. Agora, está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, tranquilo. Então, vamos reiniciar. Os queijos artesanais na cultura pernambucana é o tema da palestra de hoje.
E essa palestra, esse seminário de hoje, na realidade, ele faz parte de um projeto maior que foi apresentado ao Fundo Cultura, ao Fundo Pernambucano do Incentivo à Cultura, e foi aprovado. Esse projeto, na realidade, ele é voltado para o queijo artesanal pernambucano, para divulgar eles. Então, são previstos 5 seminários, um documentário, que é um pequeno vídeo sobre o queijo de coalho, e a implantação de um site de referência sobre os queijos pernambucanos, onde vai ser disponibilizado todo esse material, e alguma publicação e outros materiais que vão facilitar no futuro a aquisição de dados por pesquisadores interessados no assunto. Tá? Então, nesse sentido, é importante, no final do evento, nós vamos disponibilizar um link de acesso a esse material, um link para vocês fazerem o cadastro, tanto para receber o certificado, como a gente depois para informar vocês do lançamento desse site, para vocês poderem acessar e ter acesso a todo o material. Para falar um pouquinho da produção de queijo no mundo, os Estados Unidos, que produz mais queijos, seguido de vários países europeus, e a gente percebe que o Brasil está na 8ª posição, né? Então, o Brasil já é um grande produtor de queijo. A nível de consumo, então, o maior consumo por capita é situado na Europa, né? Acima de 20 quilos, 10 principais países, e o Dinamarca hoje que é o país que mais consome queijo, com 28 quilos por ano. O Brasil é situado na faixa de 4 quilos. A nível de Pernambuco, a gente não tem dados específicos e formais. Hein? Todavia, a gente tem 2 estudos que nos dão algumas informações. Hein? Um de 2010, do SEBRAE, hein? Que mostra que o consumo, os gastos de consumo de derivados de leite, principalmente para queijo, nos pernambucanos, hein? Que o pernambucano é quem gasta mais na compra de queijo de todos os estados do Nordeste, e que ele desembolsa geralmente o dobro de valor em relação ao leite. E outro estudo de 2009, realizado com pessoas de um poder aquisitivo um pouco maior, 300 pessoas, mostra que o consumo per capita é muito maior que a média nacional. Tá? O consumo por capita dessas pessoas é de 3 quilos por mês em média. Aí, quando a gente trata da produção artesanal, então, a gente geralmente se trata de pequena escala. Né? O produtor, ele não produz um volume grande. E para ter um padrão de vida suficiente, então, ele tem que valorizar a sua produção. Né? Então, para isso, tem vários sistemas. Uma deles é a abordagem qualitativa, né? Ou seja, o modo de produção. Então, desse sistema, a gente tem a produção integrada, muito usado na produção de fruta. Tem o comércio ético e solidário, o fair trade, ou comércio equitável em francês, né? Que é voltado mais para a condição do produtor, ele ser remunerado de forma adequada para o trabalho que ele faz. E a agricultura orgânica, né? Que isso é bem conhecido de todo mundo. Recife tem a maior quantidade de feira de agricultura orgânica do Brasil. Todavia, na produção de queijo, esse é um pouco complexo, porque muitos pequenos agricultores não usam agrotóxico, não usam adubo químico, mas a ração, o milho e a soja, não se encontra a ração em milho e soja da agricultura orgânica, então eles têm que usar o que eles acham no comércio. Tem uma abordagem cultural, né, que permite de valorizar a sua produção através do sistema do patrimônio cultural imaterial. Então, esse é um sistema que é definido pela Unesco, e no Brasil ele é regido pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
E um queijo registrado no IFAM é o queijo da canastra. Em Pernambuco, nós não temos queijos registrados no estado. Todavia, tem uma legislação que existe e um produto da gastronomia registrado é o bolo de rolo. E outro sistema interessante é a abordagem territorial, muito usado na Europa, que é a indicação geográfica. Indicação geográfica tem dois tipos de selo, indicação de procedência e denominação de origem. A indicação de procedência, geralmente, é um produto que se tornou conhecido numa região, muitas vezes através de um saber-fazer das pessoas ou dos produtores, mas não implica que a matéria-prima seja produzida na região. Ao contrário da denominação de origem, né, que geralmente ela é voltada e devido a fatores naturais e humanos da região. Então, a matéria-prima procede dessa região, bem como a sua produção e o saber-fazer. Os queijos de indicação geográfica, no Brasil, nós temos 5. Né? O queijo da canastra, em Minas Gerais, queijo do Cerro, Minas Gerais, queijo Corônia Whitmarçum, no Paraná, o queijo artesanal serrano, composto de cima da serra, que é uma área geográfica situada em 2 estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E o queijo do Marajó, no estado do Pará. Coloquei embaixo os sinais indicador desses produtos que estão, no momento, em consulta pública, né? Isso vai facilitar muito a divulgação desses produtos, porque até então cada produto tinha um visual diferente, e isso complicava a divulgação da indicação geográfica. Então, o verde vai ficar a denominação de origem e o azul vai ficar a indicação de procedência. Na França, a gente vai comparar, às vezes, alguns elementos entre a França e Pernambuco e o Brasil. A França é um país muito mais antigo que o Brasil, hein? Então, isso a gente não pode comparar diretamente. A gente tem que se dizer que o Brasil pode evoluir um dia no sentido do país europeu, como a França. Hoje, nós temos 1.200 queijos, aproximadamente, no território, e anualmente são produzidos 100 novos produtos lácteos, né, incluindo os queijos. Né? Então, a gente tem uma dinâmica de produção de produtos inovadores e uma legislação adequada para isso. Todavia, da indicação geográfica, os 42 queijos registrados representa quase 20% dos queijos nacionais. Então, a gente percebe que esses queijos, atrelados ao território, então, são os mais consumidos, né, porque tem uma relação muito forte na cultura. Os outros queijos, a maioria atende nichos de mercado. Em Pernambuco, temos 4 produtos oficialmente artesanal, que é o queijo de coalho, o queijo de manteiga de garrafa e o doce de leite. Isso é oficial e através de uma lei. Nós vamos entrar um pouquinho no queijo de coalho, tratando inicialmente do queijo do Agreste, e depois vamos falar também do queijo de coalho do Araripe. No Agreste, a gente fala que o terroir do Agreste é traduzido num tijolo de queijo, que é esse queijo retangular. Né? E aí vem a noção de terroir. O que é o terroir? Né? Terroir é uma palavra francesa que tem várias definições. Mas uma definição interessante que eu achei é a do INAO. O INAO é o Instituto Nacional das Denominações de Origem, na França, que gerencia o sistema de indicação geográfica e os demais selos de valorização. Tá? E ele diz assim, o terroir é o sistema dentro do qual se estabelecem interações complexas entre um conjunto de fatores humanos, técnicas, usos coletivos, uma produção agrícola e o meio físico, que é o território.
O terroir é valorizado com um produto ao qual ele confere uma originalidade ou tipicidade. Seja a expressão do terroir é através de um produto. Né? Um produto, no nosso caso, que é o queijo, que tem uma tipicidade. Seja que esse produto não pode ser fabricado em nenhum lugar do mundo, somente nessa área física que é o território. Né? Isso se deve ao clima e vários fatores do ambiente e a fatores humanos, as técnicas de criação dos animais. Por exemplo, nós temos aqui em Pernambuco a noção de uso de palma forageira, que é usado na alimentação animal. Essa palma ela cresce nesse ambiente porque tem toda uma condição climática e agrícola que permite a sua plantação. Ela passa através do animal, passa para o leite, um leite com uma tipicidade, né? E essa tipicidade é transmitida para o produto final, que é o queijo. E tem um trabalho de indicação geográfica para o queijo de coalho do Agreste. Esse é um trabalho que iniciou em 2003, né? Que tomou forma em 2004, quando tive uma missão organizada para a França, para 8 produtores e 7 técnicos conhecer essa experiência de valorização via uma indicação geográfica. E no final dessa missão, os produtores salientaram um plano para avançar nesse projeto, definindo 4 prioridades. Uma delas é melhorar a qualidade tanto da matéria-prima como do processamento. A outra era caracterizar o queijo de coalho, ou seja, dar um padrão, uma definição sensorial um pouquinho mais organizada, porque então tinha queijo de coalho de todo tipo, todo tamanho, e aí tinha que definir um pouco melhor isso. Delimitar a área geográfica e resgatar a história do queijo. Ninguém sabia de onde vinha esse queijo de coalho, na realidade. E aí a gente vai começar com essa parte. E foi realizada uma pesquisa e escrito um livro, e eu coordenei esse trabalho, junto à professora Gisilda Machado, historiadora da UPE de Garanhuns, e a professora Sônia Carvalho, que é arquivista. Esse livro você encontra online, gratuito, em PDF. No final, a gente vai dar também o link de acesso. E aí se descobriu coisas muito interessantes. Aqui vou só citar as principais. É que em 1587 está escrito que já tinha gado em Pernambuco que provinha das ilhas do Cabo Verde. Não se sabe se o gado era do Cabo Verde ou vinha da Europa e transitava no Cabo Verde para os animais poderem se recuperar um pouquinho da viagem para dar continuidade até Pernambuco. E temos uma escrita de 1581 que salienta nos anais pernambucanos de Pereira da Costa que em 1581 já se fazia queijo na colônia pernambucana. Então, isso é o primeiro traço escrito que encontramos sobre a produção de queijo em Pernambuco. Alguns dados históricos interessantes. Uma em 1631, a invasão holandesa, ela provocou a fuga dos proprietários, que queriam esconder os seus bens. E aí, dentro desses bens, tinha o gado. Então, foi a primeira vez que começou essa interiorização dos animais. Agora, do outro lado, a atividade canavieira ela precisava de gado, tanto para carregar a cana, que para alimentar as pessoas. Todavia, no mundo, a atividade pecuarista nunca combina com a atividade agrícola. Porque quando os animais começam a se desenvolver em quantidade, então começa a provocar estragos nas culturas. E foi assim que aconteceu. E em 1701, a coroa portuguesa baixou uma carta-regia que proibia a criação do gado a menos de 10 léguas da costa litorânea.
Assim começou a sertanização, né? A sertanização era uma palavra que significava interiorização, interiorização em espaços desconhecidos. O Capistrano de Abreu, né, o escritor, depois ele mostra que o gado, né, aos poucos no interior, terminou provocando o surgimento de fazendas, depois pequenas povoações e, no final, cidades. Né? E isso teve o lado que provocou a disseminação de indígenas, né? Que esse foi o lado ruim dessa interiorização. Por outro lado, ele mostra também que o gado se espalhou a partir dessa interiorização. Seguindo as margens do Rio São Francisco, ele desceu para o sudeste e o norte de Minas Gerais. E outra parte ficou subindo para o norte até as ilhas do Marajó, no Pará. E por muitos historiadores, essa interiorização do gado permitiu também a liberdade dos escravos, porque a quarta cria voltava para eles, para os vaqueiros, e assim conseguiram ter uma certa independência econômica aos poucos. E no século XIX chegou a palma forrageira, trazida por Lundgren e Delmiro Gouveia. Inicialmente era para fabricar um corante para o textil, mas rapidamente se mostrou um alimento muito interessante para o gado leiteiro e o gado em geral, principalmente no período de seca. Isso se tornou a alimentação animal nesses períodos de estiagem. No século XX se inicia o processo de higienização do leite com as primeiras normas sanitárias, e a bacia leiteira do Agreste de Pernambuco, como tinha áreas mais elevadas e um clima mais frio, então proporcionava um melhor conforto térmico para as vacas leiteiras. Provavelmente foi por isso que a bacia leiteira do Agreste hoje representa 70% da produção do leite do estado. Aqui nós tratamos um pouquinho do lado histórico de um produto, e é só para fazer uma alusão à França. Além da história, muitas vezes nós temos lá na França as lendas. Aí vou contar duas lendas, aí uma é do Roquefort. O Roquefort é um queijo com leite de ovelha, de uma região montanhosa no centro da França. E ela conta que um pastor com as ovelhas um dia foi na gruta para comer o queijo e o pão dele, e passou na frente uma menina, então ele foi conversar com ela e terminou namorando com ela, e esqueceu o pão e o queijo. E algumas semanas depois, ele voltou na mesma área, entrou na gruta e descobriu que o pão dele estava tudo morfado com a umidade do ambiente, estava tudo verde. Só que esse fungo tinha crescido no queijo. Aí ele raspou esse fungo, provou o queijo e percebeu que o queijo era muito saboroso. Assim tinha nascido o queijo Roquefort. Outro produto que é o Neuchâtel. O Neuchâtel é outro queijo francês, parece um pouquinho um camembert, para quem conhece, com aquele fungo branco em cima. E tem uma lenda também romântica, que ele é em formato de coração. A história dele, a lenda dele, volta para uma história francesa junto com os ingleses. Os franceses, os ingleses não se entendiam muito bem na história. Tive muito conflito, muita guerra, e isso durante muito tempo. Uma vez os franceses iam invadir a Inglaterra, depois a Inglaterra invadia a França, e assim ia. E no oeste da França, na região da Normandia, tem uma cidade que se chama Neuchâtel. E a lenda diz que nessa cidade, uma queijeira se apaixonou por um soldado inglês. E como ela não sabia falar inglês e ele não sabia falar francês, então ela definiu fazer um queijo em formato de coração para mostrar o amor dela para ele. E assim nasceu o queijo Neuchâtel.
Fora o aspecto que foi um presente para um soldado inglês, é um queijo realmente muito gostoso. A delimitação da área geográfica, então, é um trabalho minucioso que busca definir a homogeneidade do território, né? E para fazer esse trabalho na região do Agreste, esse trabalho com várias instituições, entre elas a Embrapa, o IPA, as universidades, os institutos tecnológicos, né? E se seguiu uma metodologia de um pesquisador francês, se chama Jean Brunswick, que busca fazer a superposição de mapa para definir a homogeneidade do território. Aqui nós vemos a produção de leite por quilômetro quadrado, aparece bem claramente que a região do Agreste tem uma produção muito importante, mas a gente percebe do outro lado a região do Araripe também com uma produção muito grande. A gente analisa através dessa pesquisa solo, temperatura, amplitude térmica, vegetação, tradição, e muitas informações foram tratadas a fim de definir a homogeneidade de uma região do Agreste composta por 27 municípios. Né? Então, isso não significa que as outras regiões não podem fazer queijo de coalho. Significa que, para fazer o queijo de coalho do Agreste, vai ter que ser situado nesses 27 municípios. E aí a gente volta para aquela questão que a gente falou, né? Tanto na parte do patrimônio como da indicação geográfica. Isso é de uma coletividade, é de um grupo de pessoas, né? Isso não pertence a uma pessoa, pertence a todos. Aí, para isso, no Agreste, existe uma associação que se chama CQP, formada por produtores, que lidera esse processo. Aí, a caracterização do produto. Então, isso é a parte sensorial, né, que a gente falou, que era uma das prioridades. Então, foi feito um trabalho sensorial para definir os parâmetros, os principais parâmetros sensoriais do queijo. Então, para o queijo de coalho do Agreste, aqui são os dados. E foi feito o mesmo trabalho na região do Araripe. Né? É um trabalho que eu conduzi lá. E a gente vê as diferenças. Né? Aqui em amarelo eu deixei bem aparente as diferenças entre os dois queijos. Né? Aí, para mostrar um pouquinho mais, a gente vê que o tamanho do queijo é diferente, a cor é diferente, né? O aspecto geral tem diferença, a textura, seja na boca, tem uma diferença, a forma de você provar o queijo é diferente, e até no sabor tem diferença. Então, isso caracteriza realmente de forma muito clara que o Pernambuco não só tem um queijo de coalho, mas tem pelo menos dois, né? Um na região do Agreste e o outro na bacia leiteira do Araripe. Agora, vamos um pouquinho na tecnologia. Né? A gente vê na tecnologia, a gente tem que trabalhar com leite de qualidade, isso é fundamental. Para começar a fazer um queijo. Se o leite não é de qualidade, o produto final não será de qualidade. E aí depois segue o processo normal, a adição de coalho, agitação, repouso, corte da coalhada, mexedura. Né? E na região do Agreste, a gente percebeu um gesto bem tradicional na hora de informar. Eles informam na mão e eles fazem uma trituração da massa. É um gesto bem rápido, assim, que tritura realmente a massa de forma acentuada. Né? E a gente percebeu que se o pessoal não faz esse gesto, o produto final é diferente. Então, isso é o saber fazer ancestral das pessoas. Né? Se a gente olhar um pouquinho o queijo produzido na região do Araripe, então a tecnologia é diferente. A gente tem, durante a produção, a gente tem o que a gente chama de lavagem de massa. Então, a lavagem da massa é que é um momento, no final da produção do queijo, você retira o soro, e aí você coloca água, o soro na massa, né? E aí o queijo fica diferente.
A seguir, eu coloquei um pouquinho essas imagens, foram enviadas por Heron, do município de Exu, da forma que ele faz o queijo. Interessante, aqui no 1, já o queijo com o soro, já está no processo com o soro. Aí na 3, ele já retira o soro para deixar a massa. E da 3 para 6, ele vai colocar a água. Ele usa água, mas tem que usar soro. Seja morno ou até às vezes fervido. E aí isso provoca uma mudança na massa final. A massa final ela vai estar um pouquinho mais seca. Aí o extrato seco do queijo do Araripe é diferente. E essa água quente, ou às vezes fervida, ela vai provocar provavelmente uma mudança na microbiota dessa massa de queijo. Isso explica a diferença de sabor no produto final e na textura dele. A proteína vai ter algo mais diferença. Depois, a salgagem é realizada na massa, o queijo é informado e prensado. Então, esses fatos técnicos mostram a diferença, mais uma vez, entre os dois queijos. Isso de forma muito clara. Aí, essa forma de ver que tem dois queijos de coalho é uma coisa bastante recente em Pernambuco. Muitas vezes se pensou que tem um queijo de coalho só. E no Brasil, todo mundo acha que só tem um queijo de coalho no Nordeste. Na realidade, tem vários. Nos outros estados, provavelmente, vai ser um queijo ainda diferente. Então, tudo isso tem que ser colocado ao público, para o pessoal entender. Aí, essa evolução do conhecimento do queijo, e às vezes a própria transformação do queijo, ela é natural. E para isso, eu vou dar um exemplo de um queijo artesanal francês, que se chama a Fourme. Esse queijo da Fourme, ele tem muitos anos. Já na época galo-romana, ele já existia. Se fala que os magos já usavam esse queijo para celebrar os cultos deles. Eles faziam esses cultos em cima de uma montanha que se chamava Pierre-sur-Haute. Pierre-sur-Haute significa pedra no alto. E aí, no século XVIII, esse queijo era usado para o pagamento de aluguel das casinhas que eram usadas quando o gado vai subindo a montanha, que lá tem muita neve, então no verão a neve vai derretendo, na medida que ela vai derretendo, aparece o pasto e o gado vai subindo comendo o pasto. Então, o gado não tem como voltar para a cidade, então ele tem que ficar lá nas montanhas e os produtores, os queijeiros, se abrigavam nessas casinhas e faziam o queijo ali dentro. E pagavam na forma de um queijo. Aí, no século XX, nessa região, então, mesma época que no Brasil, aparece também normas sanitárias exigentes e aparecem as primeiras fábricas de queijo. E em 1945, ou seja, no final da Segunda Guerra Mundial, uma dessas empresas solicitou o reconhecimento do seu queijo. Então, foi a primeira legalização desse queijo. Então, você vê o tempo que se passou ao longo desses anos. E esse queijo, então, foi chamado, poderia ser usado 3 nomes, tanto o nome de cima da montanha, que era Pierre-sur-Haute, ou de um lado da montanha que se chamava Montbrison, ou o outro lado se chamava Ambert. E aí, depois disso, foi em 1972 que esse queijo foi reconhecido como denominação de origem e podendo usar 2 nomes, que eram os 2 lados da montanha. E foi somente em 2002 que a denominação de origem foi revisada e foi reconhecido que essa forma, na realidade, tinha evoluído para 2 queijos bem diferentes. Aí, quando a gente volta na nossa imagem, a gente vê, na realidade, que tem um queijo muito branco e o outro laranja. Hoje, esses são os queijos hoje. O branco é da Fourme d'Ambert e o laranja é a Fourme de Montbrison. Esse laranja é uma levedura que dá essa cor e traz um sabor específico. Inicialmente, esse queijo, essa diferença não era tão gritante. E foi ao longo do tempo que ela ficou cada vez mais marcada até
e realmente mostrar uma diferença sensorial muito expressiva. Quando a gente fala do nosso queijo de coalho, a gente pode pensar na mesma coisa. Provavelmente o queijo de coalho, como a gente viu, ele nasceu numa região e migrou para outra região. Só que as regiões são diferentes. O sertão é muito mais quente que a região do agreste. Então, a gente pode talvez pensar que os produtores inventaram na região do sertão de colocar água quente ou soro quente na massa do queijo para diminuir a sua carga bacteriana. Né? E assim, diminuindo a carga bacteriana e aumentando o extrato seco do queijo, a sua conservação era mais fácil. Então, assim, para conservar o queijo, facilitava a conservação do queijo numa área quente. A gente pode imaginar que isso é uma das possibilidades, né, que fez que a cultura, na realidade, ela se implantou ao longo do tempo. Aí a legislação estadual, eu vou passar muito rapidamente nesse aspecto de legislação estadual, né, só para mostrar que Pernambuco tem a chance de, em 1999, já existia uma resolução para a produção de queijo fabricado com leite cru. Né? Isso é muito interessante, que até hoje tem estados que nem legislação para isso ainda tem. Né? E esses últimos anos, a gente vê várias legislações voltadas para queijo artesanal, né? Que essa legislação vai evoluindo, 2007, 2013, 2015. Né? Hoje tem até uma legislação para isenção fiscal, né? Todavia, mantém ainda a dificuldade na regulamentação ambiental, né? Porque muitas vezes as normas ambientais são feitas para as indústrias e o agricultor familiar não tem dificuldade para se enquadrar. Né? A nível federal, também, nesses últimos anos, tem movimentos. Né? Em 2013, tive a primeira legislação que permitia a comercialização de queijo fabricado com leite cru no Brasil. Isso é baseado na comprovação da inocuidade do produto. Aí daqui a importância das áreas de produção de queijo artesanal está bem integrado com as universidades. Né? O trabalho da universidade é fundamental para ajudar os produtores e para comprovar que uma publicação científica ninguém vai contestar. Né? E mais recentemente chegou o selo arte. Né? Então, o selo arte é um grande avanço para o Brasil. Né? Porque esse selo arte é um selo que é feito para o produto artesanal e que dá a possibilidade de ser comercializado a nível nacional. Né? Coisa que eu cheguei no Brasil em 98, que ninguém pensava que um dia isso seria possível. Né? Então, a primeira legislação de 2018, em 2019 tem uma outra legislação também voltada para a comercialização do queijo com leite cru. Tá? E a seguir, os decretos, instruções normativas para poder enquadrar essa legislação. Tá? O selo arte em Pernambuco, hoje, só tem um estabelecimento registrado, né, a nível de queijo. Tem 48 em processo. Tá? Agora, a legislação, elas traz essas possibilidades, mas também essa legislação traz também muito desafio, né, tanto para o produtor como para a política pública, né, que o produtor sozinho vai ter muita dificuldade para atingir esses padrões exigidos. Né? Então, a nível da qualidade da água, começa por aqui, né? Porque no Nordeste, em Pernambuco, na seca, tem região que nem água tem. Né? Controle da matéria-prima, controlar a matéria-prima é uma coisa pouco praticada hoje. Então, isso vai mexer também com a forma de criar os animais, a prática de fazer as coisas. Né? Vai mexer com a mentalidade das pessoas. A implementação de boas práticas agropecuárias e boas práticas de fabricação, então isso mexe com a cultura, a forma de fazer. Então, isso necessita um tempo para ser feito.
e a necessidade da sanidade animal. Né? Hoje se solicita hoje uma regularidade de vacinação, mas no futuro vai ser exigido a propriedade certificada. Então, isso levanta bastante perguntas, né? Porque para certificar uma propriedade, você tem que fazer os diagnósticos, que é uma coisa normal, né? Para garantir a saúde pública. E para um pequeno produtor, isso tem um custo alto. Né? Esses investimentos, como que eles vão fazer? Isso traz muitas perguntas. Para finalizar, vou falar um pouquinho da cultura e dos queijos artesanais. Né? Qual a interação entre os dois? Né? Essa cultura dos queijos artesanais, ela traz muito benefício para uma região. Na medida que ele fica conhecida, então começar a se desenvolver atividades de turismo. Isso a gente vê tanto no Brasil como no mundo inteiro. Né? Se define rota de queijo. Né? Lá, do lado direito eu coloquei um mapa numa região da França montanhosa, que quando o turista chega, ele recebe um mapa para ele saber onde tem monumentos para visitar, as atividades que tem para fazer, e aí tem as queijarias para visitar. Né? Aí, geralmente, essas visitas podem ser até pagas, ou geralmente um turista que vai visitar uma fábrica de queijo, ele vai comprar os produtos, né? E vai ver a cultura da pessoa lá. A questão do museu. Tem um museu do queijo de coalho lá no Agreste, em Garanhuns, que existe hoje. Hoje não tem mais visita devido à pandemia, mas em breve vai voltar. Então, esse Museu do Queijo, quem quer conhecer, tem um Instagram, @Museu do Queijo Coalho, e é muito interessante. E as feiras, isso é a expressão da cultura da região. Né? A visita das feiras, ela tem que ser mais valorizada, porque qualquer turista numa região, na feira, ele vai ter o conhecimento tanto da gastronomia como da cultura das pessoas. E depois vem a questão da própria gastronomia. O queijo artesanal ele é fundamental para a gastronomia. Né? Aqui vou salientar, de novo, a importância dos chefes na defesa dos queijos artesanais. Eles foram fundamentais, tanto a nível do Brasil como de Pernambuco. Né? E aí existem os festivais gastronômicos, os concursos de queijo, né? E tem a gastronomia mais sofisticada. Né? E aí a gente vê aqui alguns pratos produzidos com queijo de coalho, né? Com chefe de cozinha aqui da região metropolitana, e é espetacular o que eles conseguem fazer com queijo de coalho. Então, tudo isso vai trazer mais destaque em Pernambuco, destaque na região, destaque no produto artesanal. Isso vai valorizar e agregar valor para o produtor. Então, é isso que eu estava querendo apresentar. Só salientando mais uma vez que o Zacarias vai continuar esse tema, só lembrando que o coletivo ele é fundamental. Quando se defende queijos artesanais, tanto na parte de patrimônio, indicação geográfica, qualquer parte, a coletividade ela tem que ser bem organizada para poder isso acontecer. Obrigado a todos. Aqui tem os meus dados, e depois a gente se reencontra no debate. Boa noite, gente, novamente, a quem entrou depois. Realmente, assim, uma palestra que, como diz Janaína, no chat ela falou, né, assim, é de uma riqueza, né, que faz os olhos da gente brilhar, né, essa riqueza cultural, né, de um estado, de uma região. É muito bom, né, ouvir Benoit falando com tanta propriedade, né, do queijo, né. Enquanto estou falando aqui, eu acho que o professor Zacarias está se organizando para fazer a apresentação dele, né, ele que vai falar um pouco sobre essa questão da organização, né, do coletivo, né, a importância do coletivo para o desenvolvimento da agricultura familiar. Então, o professor Zacarias pode ir se organizando
Volto a dizer que a gente tem perguntas, a gente está com Lila Rodrigues inscritos, Alexandre também inscrito, e Chile. Então, depois da palestra de nosso mestre Zacarias, instrutor, consultor, mas como ele auto se domina, uma pessoa feliz e abençoada por Deus. Né? Então, ele vai passar um pouco dessa felicidade, dessa bênção, né, aqui para a gente. Zacarias, fica à vontade, né? Bem-vindo a esse grupo tão bonito, né, aqui. Boa noite. Eu não vou fazer um tipo de apresentação assim, né, como o nosso amigo francês, o Benoit, porque, né, é muito técnico a questão aí, né, desse segmento da produção de queijo, mas, né, da participação do pessoal, né, da agricultura, e que aí engloba também a questão, né, de agroindústria, né, para a produção de derivados. Né? E aí vem o queijo, vem iogurte, vem o doce de leite, né? E tudo isso a gente vai trabalhando dentro dessa visão do que está na agricultura familiar. Interessante, né? Como me apresentam como realmente uma pessoa do litoral ao sertão, né? Muito cuidadoso, responsável, né? Por uma palavra que no momento não pode ser utilizada por conta da pandemia, mas eu trabalho puramente, genuinamente com aglomeração, né? Mas uma aglomeração de forma organizada, né? Que aí é quando a gente vai tratar da questão em foco, que é o empreender coletivamente, né? Dentro de uma concepção de um associativismo empresarial, e deste formato de empreendedorismo vir as formas de organização que estão dentro desse processo, né? Como uma associação, uma cooperativa, um consórcio, uma rede de empresa, uma central de negócio de compra e venda. Né? E aí, todo um trabalho realizado, sim, aqui no estado de Pernambuco. Né? Está a André aí, que, né, foi, inclusive, eleito presidente de uma das associações formada por mim aqui no estado, a APROCAMP, né, dentro de um segmento de produção, né, ou criação de camarão, né, a Associação dos Produtores de Camarão de Pernambuco. Então, tem aí, né, o mel no sertão do Araripe, até chegar na cadeia do leite, né, que aí fomos trabalhar a criação de uma central de negócio de compra e venda de derivados de leite, né, do leite e derivados de leite. Então, a gente trabalhou na organização, aí, lembrando, né, uma importante figura do SEBRAE, que deu todo o apoio para que isso acontecesse, a Josiane, né, que agora está no escritório do SEBRAE Petrolina, mas a minha introdução, né, nessa região para trabalhar com um pequeno produtor, né, que eu não digo pequeno, eu digo grande, né, porque haja vista que a produção de alimento aqui no Brasil, que é representada por 70%, vem realmente da agricultura familiar, então isso não se diz pequeno, mas grandes realmente produtores. Inclusive, eles fortalecem a questão, né, da segurança alimentar, né? Está aí fortalecendo esse processo. Então, é muito, muito, muito complicado, sim, né, no campo. O produtor, ele desenvolver sua atividade sem contar com muito apoio, né, com as limitações de produzir e não ter como assegurar a comercialização do excedente, né, por isso vem aí a agricultura familiar surgindo, né, por questão de tamanho de propriedade,
por basicamente se pensar num conceito de que a produção seria mais para alimentar a família e não, né, para ser garantida o escoamento para a comercialização, né? Então, o pessoal fica com um pouco do que produz, né, e uma outra parte vai para as feiras livres, para os mercados públicos, né? Isso de uma forma muito individual, né? Porque até aí não há ainda essa concepção, né, da compreensão que se organizar no campo através de qualquer desses instrumentos, né, social, seria realmente mais interessante o assegurar, né, da qualidade de vida dessa população, né, no campo. Então, que é importante, e muito importante, sim, valorizar e ter essa visão do empreender coletivamente em busca não só de uma questão de semente, né, de uma venda conjunta ou uma compra conjunta, mas também de um crédito, né, numa linha, né, bancária, para também ser uma forma, né, de investir, né, de crescer, né? E ainda é muito, 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 muito pouco e caminha vagarosamente essa compreensão de que o coletivo ele é importante para essa junção de forças, né, que temos, né, entre esses produtores, certo? Então, o que eu chamo a atenção é que é preciso se fortalecer, certo? Essa representação, né, que não é pequena, desses produtores no campo, né, no sentido de que eles possam ter canais de venda do que produzem, assegurando um preço justo, né? Mas é uma questão ainda de estudo para que eles venham entender, né? A gente trabalhou, sim, aplicando um programa que o Sebrae tem chamado de Redes Associativas, com 4 módulos, né? Mas eu sempre estou dizendo, né, porque eu continuo atuando, né, agora mesmo estou trabalhando no município de Pombos, na criação de uma central de negócio, fiz também esse trabalho o ano passado na criação de uma central de negócio também da Mata Norte, né, e sempre trazendo, né, a experiência com relação à questão de central, né, do sertão do Araripe, né, porque lá a gente caminhou e caminhou realmente com sucesso. É uma pena que tenha acontecido, né, de se reduzir muito o interesse, né, em aportes de fortalecer, né, o que já tinha sido construído naquela região com relação à questão da central do leite, que já tinha se pensado até numa cooperativa central, né, a Coproleite, a gente chegou até a criar, né, a sigla dela, né? Então, chamaria a atenção muito para a gente, né, investir, né, acreditar e fazer com que realmente ficasse mais presente as instituições, né, que apoiam esse tipo de organização, porque tem uma questão que está se chamando muita atenção hoje com relação ao fortalecimento do egoísmo, do individualismo, né? Não é só uma questão hoje só de campo, mas o que essa pandemia veio, né, fazer, além de matar, além de adoecer, ela veio realmente para fortalecer esses dois caminhos que dificultam as relações entre as pessoas, porque vamos que essa situação ela demore, né, para que a gente tenha o controle. E o que pode acontecer é que, se ela promove muito a questão, né, do anti, né, ajuntamento,
com essa questão de que não se pode haver a aglomeração. Então, o que é que a gente está aí vendo acontecer? As pessoas estão ficando mais distantes, né, estão criando meios mais tecnológicos para se relacionar e o humano vai desaparecendo. E no associativismo e no cooperativismo, a relação humana ela é primordial. Ela é fator indispensável. Não podemos trabalhar junto se a gente não estar junto. E esse estar junto é se associar, é cooperar, é produzir junto, é vender junto, é melhorar de vida junto, é comprar junto. Então, estamos realmente vivenciando uma experiência um tanto quanto realmente difícil, né, de se praticar. Então, é uma chamada que eu faço para que as associações e cooperativas que já existem possam realmente serem mexidas para se fortalecerem mais, né, respeitando protocolos, né, decretos, tanto de Estado como de município, mas que não venha a se perder, certo? Um momento como o de a gente acreditar, né, de que realmente a solução para resolver problemas de ordem comum, né, de ordem coletiva, não desapareça, né, dos projetos, né, das intenções, né, das instituições, né, que têm apoiado muito, ainda, graças a Deus, né, esse tipo de pensar, como o SEBRAE, né, que ainda hoje mantém esse tipo, né, de proposta, de ação, né, de demanda, e aí a gente vai trabalhando, vai trazendo novos grupos, vai formalizando novas associações, novas cooperativas, vai trabalhando metodologia de central de negócio, e vai acontecendo. Agora, isso muito devagar, lentamente, para que não seja hoje o associativismo e o cooperativismo uma imposição, né, como historicamente isso é o que aconteceu, sobretudo aqui no Nordeste. A associação nasce por interesses totalmente diferentes do que é o proposto, do que realmente é a consciência, né, da necessidade do agricultor, da agricultora, né, no campo. É muito complicado, né? Tanto que quando se vai falar com uma diretoria de uma associação ou de um conselho fiscal, que se pergunta quem é que assume tal cargo. A forma como foi introduzida a formação para a legalização da associação não deixou claro os papéis, e o que fica aí é uma associação como mais uma que nasce a partir de vontades, de desejos externos e não da própria comunidade. Isso tem também, né, atrapalhado muito, complicado muito, certa compreensão de um associativismo empresarial, onde compreender que o que a gente produz, a gente também, além de tirar para o alimento da família, produzir também para o mercado, para fazer parte, né, desse grupo maior que produz 70% do alimento interno aqui no Brasil. Então, acredito que estamos caminhando devagar, mas a gente vai chegar num determinado momento em que vai ser muito forte esse movimento, conhecido como movimento político, social e econômico. E, sobretudo, acreditando na agricultura familiar, que tem realmente fortalecido muito no seu papel econômico e social essa agricultura familiar,
né, que gera essa parte, né, do desenvolvimento, essa parte da organização. Desculpem. E assim a gente vai, né, com os apoios, né, com as parcerias, construindo um processo de fortalecimento da agricultura familiar, né, do associativismo e do cooperativismo no campo. Eu diria que a gente tem com quem contar e sabemos os caminhos das pedras, né? Está aí SEBRAE, SENAR, SESCOP, organizações que fortalecem esse movimento social e político conhecido como associativismo e cooperativismo, que é para criar essa consciência do coletivo. O coletivo é importante, o coletivo dá resultado, o coletivo muda a vida no sentido de transformar as realidades e o coletivo é a resposta para a melhoria de qualidade de vida do campo. Assim, o que a gente tem que fazer é fortalecer o que já temos, construídos, constituídos, né? Sobretudo, aonde realmente se pensou na produção, aí vem a produção do queijo, a produção, né, de outros derivados, né? Fortalecer cadeias produtivas, né, que vem aí não só a questão do leite, mas, né, a do mel, né, e da farinha, né? Então, trabalhar é o propósito para construir realmente a coletividade. E aí, né, nós temos pessoas que estão participando nesse momento de uma forma muito, muito importante e que é pessoa lá do meio do povo mesmo, agricultor, sindicalista, certo? Mulheres e homens do campo, com essa experiência, né? Como ontem eu estava com 12 associações, que está sendo a base de formação da Central de Negócio da Agricultura Familiar, né? Do município de Pombos, e aí o pessoal dizia, o importante, Zacarias, isso falando para outros gestores do SEBRAE, né, daqui do Recife, e diziam para os gestores, é tão bom ter Zacarias aqui porque ele fala a nossa língua, e eu não quero falar outra língua, eu quero falar, sim, a língua que transforma a realidade tão cruel, tão injusta, de pessoas simples e humildes, que são produtores e produtoras rurais, a quem realmente eu me dedico há tantos anos na minha vida, nesse processo de organização, de fortalecimento da organização constituída, da formalização, de poder realmente ser uma pessoa considerada especial para eles, como também para vocês agora que estão me ouvindo. Eu quero só agradecer, né, certo? Nesse momento, por essa fala, né? E aí eu estou aqui para que vocês possam perguntar e eu vou falar, certo? Mas é isso que eu tenho, é o pé no chão, é a realidade. Obrigado, Zacarias. Fala carinhosa, um jeito, né, humilde de falar conosco, né? Assim, sempre enche nossos corações de esperança, né? Saber que a gente pode e está fazendo, sim, um mundo melhor, né? Se tem gente fazendo de outra forma, mas nós estamos aqui, estamos tentando construir, né? E estamos construindo, não só tentando, estamos construindo um mundo melhor, né, para todos e todas. Muito obrigado pela tua fala, assim, realmente muito bom. Gente, estamos num seminário, né, a arte do queijo de coalho, né, uma fala de Benoit, né, eu posso dizer que é um especialista, um apaixonado, né, pelo queijo, né, um francês pernambucano, né, que nos enriquece muito, assim, com o seu conhecimento, né, e a fala de Zacarias, que também acabou de falar aí, né, que realmente nos enche de esperança para a criação de um mundo mais coletivo, mais fraterno. Então, a gente abre agora esse seminário, como disse, ele é um incentivo do Funcultura, né,
da Secretaria de Cultura do Estado e tem apoio do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Bodocó, da Prefeitura Municipal de Exu, através da Secretaria de Agricultura, nosso amigo Márcio, né? Nós temos também o apoio do Instituto de Tecnologia de Pernambuco, do ITEP, e da Autarquia Educacional do Araripe, através da Faculdade de Ciências Agrárias de Araripina, da FACIAGRA, né? Então, nós temos inscritos para falar, eu anotei algumas coisas aqui, sim, que eu quero, né, aproveitar a presença do Zacarias e do Benoit, né? Mas temos escrito aqui a Lila Rodrigues, o Alexandre, como os nomes se aparecem para mim, né? A Shirley, o Paulo, o Márcio, que é o Márcio de Exu, e Serliette. Então, a gente abre aí, primeiro para a Lila Rodrigues, a gente faz uma rodada aí de 2 nomes, né? Duas questões, 2 perguntas. A de Lila Rodrigues e Shirley, primeiro Lila, depois Shirley, e aí Benoit, o Zacarias comenta. Então, Lila, fica à vontade, pode abrir sua câmera e seu microfone e perguntar. Lila, está conosco? Lila Rodrigues, está aqui. Mas enquanto a Lila não aparece aqui para nós, vamos lá, Shirley, você... Shirley? Shirley? Tanto a Shirley como a Lila, mas com um pouco de dificuldade. Então, vamos para Márcio. Márcio, Paulo, né? Por favor, fique à vontade aí para fazer a pergunta, depois Serliette. Ou questionamento, aí é uma questão que você queira colocar, Márcio. Boa noite já a todos novamente. Benoit, no caso nós aqui do Sertão, que temos 3 tipos de queijos artesanais. Queijo de coalho, de leite cru, queijo de prensa pré-cozido e queijo de manteiga. A legislação de Pernambuco, no âmbito da Agro, reconhece queijo de coalho e queijo de manteiga, e pré-cozido, no caso, não reconhece. Qual seria o caminho para a gente conseguir? Porque aqui a gente só faz mais queijo de prensa. Como seria, meu amigo, o caminho para a gente ter legislação no Estado? Boa noite, Márcio. É um prazer falar com você de novo. Márcio, realmente essa pergunta ela é complexa. Né? Por quê? Porque a gente sabe que a legislação ela tem que ser cumprida, é lei. Mas, nesse caso, a legislação ela parece que ela está incompleta. Porque um patrimônio cultural não pode ser ignorado. E a gente está nesse caso, no caso de vocês, é o que está acontecendo. Vocês têm um produto, como eu mostrei na palestra, que se chama queijo de coalho. E, no caso, você diz que é pré-cozido ou de prensa. E a maioria das pessoas acha que queijo de coalho só existe um, e na realidade existem vários. Né? E a gente viu claramente na palestra que a parte sensorial com a parte de tecnologia é totalmente diferente. Imagino que isso é devido à diferença de cultura e climática da região de vocês. E, nesse caso, é fundamental que o Estado de Pernambuco reconheça esse produto, porque não é um produto
de uma pessoa. Não é um produto de 2, 3 pessoas, é um produto de uma região inteira. Esse produto é fabricado nos municípios da bacia leiteira do Araripe. Como fazer realmente é complexo. Se a gente abandona o produtor fazer isso, vai ser difícil para ele fazer isso. Eu acredito que o produtor ele tem que buscar, nesse caso, a sua organização. Um pouquinho o lado de que Zacarias falou, tem que se ajudar. Né? Todos os pequenos produtores de queijo, pré-cozido, de prensa do Araripe, tem que se juntar as mãos e ir bater na porta do executivo e do legislador. Né? Então, no caso, acredito que vocês têm que conversar. Vocês têm uma associação, né? A Zacarias sinalizou isso, que tem bastante associação na região, e vocês têm que tentar fomentar essa parceria, e vocês, junto aos municípios, através do consórcio, ou diretamente, né, vocês podem fazer isso, sinalizar essa problemática ao governo do Estado. Então, isso tem que ser encabeçado diretamente à Secretaria da Agricultura, Secretaria da Cultura e diretamente ao governo do Estado a solicitação de vocês, que é o reconhecimento e a legalização e o direito de poder produzir o queijo de coalho pré-cozido, né? Isso de forma legal. A nível jurídico, não sei exatamente como vai ser o mecanismo que vai ser feito. Todavia, se tem um movimento popular e integrado o suficiente, acredito que a solução vai ser encontrada com bastante facilidade, porque o modo de fazer o produto e a cultura ela é reconhecida na região, ela é conhecida. Então, o legislador ele tem como fazer, não sei se através de portaria, decreto, né, ele poder facilmente autorizar e reconhecer esse produto. E, posteriormente, provavelmente vai ser necessário fazer alguns trabalhos de pesquisa, né? Aqui a gente tem a universidade que está do lado e tem outros órgãos, né, que podem ajudar nessa pesquisa para definir exatamente as características do produto. Então, toda a parte tecnológica, talvez um pouco mais aprofundado do que eu apresentei, para poder mostrar um pouquinho a carteira de identidade do queijo do Araripe. Acredito que a forma a seguir essa primeiro a união de vocês, né, se juntar e aí junto com as forças lá do Araripe pleitear ao governo do estado uma legislação adequada para vocês. Da mesma forma que hoje ela existe para o queijo de coalho do Agreste, que é o queijo de coalho mais conhecido realmente na capital pernambucana, porque a maioria do queijo de vocês, o que não é consumido na região, o que eu entendi, ele é vendido mais no sertão ou em outros estados. Às vezes o pessoal da capital não sabe que tem esse queijo diferente. Então, tem que ir uma campanha de informação também era bem interessante nesse aspecto. Não sei se respondi a sua pergunta, Márcio. Respondeu sim, Fernando. Obrigado. Eu acho que a gente já conseguiu o reconhecimento do nosso queijo junto ao Estado, legislação, porque a gente já tem um consórcio de 13 municípios do sertão. A gente tem várias associações, inclusive, como a Zacarias descreveu muito bem, a gente tem, ele
trabalhou com a gente vários anos, acho que foi 2 anos, e uma central, que envolve novas associações. Então, assim, eu acredito que a gente tem tudo para pleitear e o reconhecimento do nosso queijo de coalho, nosso queijo de prensa, nosso queijo de manteiga aqui do sertão. Muito obrigado, Benoit, Zacarias também. Eu vou me ausentar aí por uns 10 minutos só num trajeto de casa, enquanto eu chego em casa. Aí eu falo com vocês novamente. Tranquilo, Márcio. Obrigadão. Celiete, está escrita. Celiete, contigo agora. Professora Celiete. Boa noite, Burrivó. Boa noite a todos. Deixa eu abrir aqui minha imagem. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Celiete. Ainda bem. Agora, Não, seria mais ou menos nessa linha que foi perguntado, e essas coisas que foram colocadas aí, e eu tive a oportunidade de visitar essa região, que eu sou de Araripina, mas essa região de Bota, também sou do IPA, sou professora da faculdade, sou do IPA, mas estou cedida a CPRH, então estou nesse caminho da legislação ambiental e também da questão produtiva. E nessa discussão aí, eu lembro que teve uma pessoa que me falou que em 2017 São Paulo realizou estava com esses problemas também, com a agricultura familiar, e realizou um projeto chamado, mais ou menos, acho que era o caminho a Rota do Queijo, em São Paulo. E foi uma coisa que eles resolveram criando um selo. Primeiro, acho que fizeram um diagnóstico de todas as queijarias existentes, e seus problemas, e depois disso, eles fizeram adequação em relação à legislação, e depois criaram esse mapa da Rota do Queijo. Com isso, eles criaram um selo e foram qualificando, porque foi tocado aí na questão selo de queijo de prensa, pré-cozido, foi mais ou menos isso aí, né? Tem o queijo de coalho, eu conheço pessoalmente as queijarias de Bodocó, e para comercialização local, a gente sabe que não é problema, mas caso eles queiram fazer uma comercialização a nível estadual, como todo produto da agropecuária, né, e para se adequar à legislação do mapa, né, que se for uma legislação internacional é pior ainda, eu acredito, né, nós que somos da engenharia agronômica sabemos como é difícil esse selo de qualidade para produtos que in natura, como queijo, quase in natura. Então, semi-processado. Então, eu acredito que, eu não sei se já existe isso, que seria interessante criar essa rota, esse projeto de criar a rota dos queijos artesanais, e com isso, claro, inicialmente um diagnóstico para levantar os problemas e as possíveis soluções, colocar vários parceiros aí já foi citado Sebrae, Senai, uma diversidade. Vamos botar o consulado francês também com o Benoit, o Pró-Rural, tem tantas instituições, talvez fosse a hora de fazer um casamento maior, né, para tentar resolver isso aí. Os problemas, claro, existem, né? Como todos os produtos. Mas acho que o selo de qualificação desses tipos de queijo talvez fosse uma ideia que pudesse resolver. Claro, botar o governo do estado em todas as suas instituições, porque se você está falando de legislação ambiental, se esse selo se buscar um selo e qualificar um tipo de queijo, claro que o selo é fundamental, né? E é bastante interessante, e é uma coisa antiga, uma coisa que faz parte da cultura. O queijo de coalho faz parte da cultura nordestina, né? Eu lembro que meu esposo é alemão, né, ele comendo queijo, ele comeu queijo, não, mas a gente vai colocar de uma forma diferente, assado, para você ver e tal, com carne de bode, sei lá, tem uma diversificação tão grandiosa já, e as pessoas gostam. E é um alimento nutritivo, está ligado à segurança alimentar, né, da nossa população do semiárido brasileiro. Então, eu acredito que talvez se juntar essas forças, talvez se chegue mais ou menos nesse caminho, nessa rota do queijo de Pernambuco. Era isso que eu tinha para falar. E parabéns, Benoit. Eu assisti seu curso
Da última vez que você teve Araripina, ou penúltima, não sei, foi bastante interessante. Teve até um concurso, não foi? Eu comi tanto queijo, menina. Eu acho que eu engordei 1 quilo naquele dia. Obrigado, professora Xavier. Muito boas suas colocações. Traz algumas provocações, sim, que se soma às colocações de Márcio, as preocupações de Márcio, né? O Benoit já respondeu. Mas aí eu trago uma questão que é interessante, dessa coisa da certificação participativa, que eu acho que talvez, aqui no Araripe, nós já temos o OPAC, né, que é um organismo participativo de avaliação da conformidade. Então, se a gente traz isso no caso do algodão agroecológico, o gergelim, para a pecuária, e aí a questão do leite, isso está um pouco ainda, a organização ainda tem uma certa dificuldade, mas talvez a gente possa trabalhar, como o próprio Zacarias já falou, né, do que já existe. Então, vamos pegar as experiências que já existem e fazer essas trocas, somar uma, trazer, incorporar o que nós temos aqui, né? É muito interessante, e aí eu gostaria de ver, saber de Benoit, se essa coisa da certificação da OPAC se ajudaria ou não na certificação do queijo de coalho aqui da região do Araripe. Contigo, Benoit. É interessante a ideia, Bourguival. Eu não conheço essa organização, essa entidade, mas acredito que é talvez um bom ponto de partida. Primeiramente, porque ele é local. E eu acho que é mais fácil de trabalhar um produto local no local. Na medida que você quer fazer uma coisa com pessoas externas, ou órgãos externos de controle, ou de definição de normas, fica mais difícil. Se você já tem uma entidade local que já faz isso, uma área diferente, acredito que com os atores locais, inclusive os próprios produtores e as associações, vocês muito bem podem definir os padrões, os requisitos mínimos de produção do queijo do Araripe, tá? Porque também tem esse lado. Se o queijo do Araripe se torna patrimônio cultural, ele não vai se tornar, que ele já é, na realidade. Ele vai ser reconhecido, né, como patrimônio pernambucano, talvez nesse sentido, a própria entidade, junto aos produtores, talvez poderia pleitear isso, né, na Secretaria da Cultura, o reconhecimento do patrimônio cultural do queijo do Araripe, e definir quais são os requisitos de produção, a sua história, né? A gente vê lá no livro que foi produzido, realmente se fala muito do queijo do Agreste, mas em muitos momentos se fala do sertão. Quem vai ler com atenção vai perceber que se fala do sertão em muitos momentos. Então, o queijo, a gente percebe que o queijo de Pernambuco realmente teve essa questão climática, que ele se fixou no Agreste de forma mais ampla, mas que ele migrou no sertão. Ele chega a dizer que o gado do sertão saiu e foi lá até as Ilhas do Marajó, hein? Então, subiu lá muito acima. Acho que é uma boa ideia, Bourguival. Acho que seria bem interessante mesmo para ajudar nesse trabalho de definição dos requisitos e entidade regional. Professor Zacarias, então, o que é que o senhor também quer falar sobre essa questão da certificação participativa, né? Algumas iniciativas de organização, sei que você já trabalhou aqui, né? Tem dificuldades, tem avanços, tem dificuldades, a gente sabe disso, estamos lidando com pessoas, eu adoro, né? Tem gente que diz que não prefere, eu gosto de trabalhar com pessoas, né? Eu gosto, sinceramente. Então, essa questão de organizar, assim, como eu disse, a gente já tem a Eco Araripe, que é uma OPAC aqui, hoje exportando algodão, né? E pluma, e eu acredito que já está saindo a exportação do fio de algodão, quer dizer, estamos avançando,
né? Aí o sistema S que o senhor falou, o Senai está contribuindo com essa questão da fiação do algodão. Então, trazer isso para o queijo, trazer isso para a pecuária, e aí os diversos tipos de queijo, né? Então, seria algo maravilhoso, né? Assim, quer dizer, eu não preciso vir uma certificadora de outra região para me dizer como eu produzo, né? Aqui mesmo a gente tem essas capacidades e pode trabalhar isso. Gostaria de te ouvir um pouco. Eu estava a língua coçando, ouvindo o Benoit, e você também. Mas vejamos só, a história, e o Márcio, né, ele colocou muito bem, ele fez a lembrança legal, né, um pouco do resgate. E vejam, quando se trabalhou na organização das associações de produtores de leite derivados do Araripe, que daí veio, né, o trabalho para juntar mais, certo, a população produtora de leite derivado, que aí vem as associações, né, para a central, para a gente criar a central. Então, a gente não foi só pensando numa questão, certo, produtiva, não, mas também da legislação, né? Então, a gente teve muitas idas aos municípios para tratar da questão, sim, de reconhecimento e certificação a nível de município. O pessoal do Araripe com um problema seríssimo de poder tirar o queijo produzido na região. Só podia atravessar até ali no Juazeiro, certo? Mas a intenção era poder estender isso para o estado todo, depois sair para outros estados. Então, tinha essa consciência política de organização, né, vendo a questão legislativa, certo, né, de legislação, para se ter lei realmente, né, garantido. Então, o pessoal foi acompanhado, foi trabalhado. Como eu disse, volto a dizer novamente, uma pena que isso possa ter ficado, eu não sei se no esquecimento, eu não sei se só em stand-by, mas que é preciso provocar e trazer de volta essa organização como fortaleza, certo, da continuidade da caminhada desse povo. Isso alguém tem que provocar, ou SEBRAE, ou SENAC, quem quer que seja, tem que puxar. Por quê? Porque o pessoal continua produzindo, continua pagando caro pela ração, e isso foi uma experiência, assim, número 1. A primeira ação de compra conjunta dessa central de negócio do leite e derivados do Araripe, ela fez uma compra de milho lá no sul, passava nas ruas de Bodocó e os grandes lá, donos de armazém, fornecedores, perguntando de quem é esse milho, de quem essas carretas de milho que está passando por aqui. E sabe de quem era? Desses pequenos, organizados na associação e na central. Então, não, claro que trazendo a questão, né, da organização, do coletivo, né, para o queijo. Então, se a gente quer realmente ter garantias, é preciso se organizar, é preciso se juntar, é preciso, né, descobrir o caminho que chega até aqui em Recife, na Assembleia Legislativa, e cobre dos deputados, porque isso também é associativismo, isso é cooperativismo. Consciência político, social de cidadania. É direito, é justo. Então, é preciso buscar realmente apoio para esse translado, né, do sertão, do agreste, da mata para a capital, para fazer esses homens daqui de Recife trabalhar, porque eles foram eleitos lá no sertão, mas estão sentados aqui. Meu amigo Zacarias, é sempre bom te ouvir. Nessa questão, aí eu tenho uma provocação em cima da fala de Benoit, em cima da sua fala. Eu acho que a gente pode começar por aqui, que talvez sejam as próprias prefeituras, as câmaras municipais reconhecendo o queijo. Eu faço primeiro essa provocação. Essa, para mim, seria uma provocação. Quando eu reconheço no meu município a importância, já é alguma coisa. Imagine aí como o Márcio, secretário de Agricultura lá de Exu, falou, se os 13 municípios, se os 10 municípios aqui do Araripe reconhecem o queijo como patrimônio seu, do território.
né? Eu já chego com mais força, com esse lobby mais forte na capital. Aí é uma provocação que eu digo. E aí eu faço outra provocação, que é essa coisa da integração mesmo de forças. Se você pega o Instituto Federal, a Faculdade de Ciências Agrárias de Araripina, Faciagra, você pega o Instituto Federal aqui do Sertão e pega do Ceará, que também está próximo ali de Exu, pega a Universidade Federal Rural, Campus Serra Talhada, que está próximo aqui da gente. Então, se a gente pega essas instituições e provoca ela, e aí é uma coisa para fazer junto com participativo mesmo, que a gente chama de uma pesquisa participante, junto com o produtor, a produtora de leite, junto com a universidade, provocar artigo científico, provocar uma discussão científica, para também chegarmos com argumentos fortes na capital, né, aonde se decide politicamente. Essa é uma provocação que eu trago, porque isso é para a legislação, para as normas, mas também para definir políticas públicas, inclusive do crédito. Mas eu não vou me alongar, não, porque nós temos aí o Vilmar escrito, né? A Shirley também está com a mão levantada, mas ela até agora não. Temos o Vilmar Lerner, que é, né, lá de cima da Serra de Exu, acaba lá de Exu, da agrofloresta, da sintropia, que vai também aqui contribuir conosco. Boa noite, Vilmar. Boa noite, Buga. Boa noite aos demais colegas que estão aqui nessa nossa live, né? Tratando especificamente das questões do queijo do nosso sertão. Então, a gente vem discutindo no Conselho de Desenvolvimento de Exu, no Sindicato de Trabalhadores Rurais, nas associações, a importância dessa iniciativa. A gente tem conversado com o Márcio, com o Cícero Vieira e os outros colegas que compõem o Conselho dessa importância, porque, primeiro, a gente precisa reconhecer o nosso modo de fazer, evidentemente, tomando todos os cuidados, as necessidades sanitárias, as questões que implicam nesse jeito de estar fazendo para que nós tenhamos um alimento de qualidade. Mas essa importância ela é fundamental para que a gente possa fazer um reconhecimento no Legislativo, no Executivo Municipal, para que a gente tenha reconhecido esse jeito de fazer, como tem na Serra da Canastra, como tem no Rio Grande do Sul, o queijo serrano, e assim por diante, porque foi uma cultura que foi criada ao longo do tempo. Então, eu só queria contribuir nesse sentido, né? Minas Gerais, na Canastra, fez toda uma revolução nesse sentido. Precisamos fazer nós, aqui no Sertão, também, esse jeito, e para provocarmos, então, a Adagro, a Anvisa, o MAPA, para que possamos ter alimentos de qualidade, mas respeitando os processos artesanais locais e que levem em consideração também esse histórico que passa de geração para geração há cerca de um século, o modo de fazer o queijo de prensa nessa nossa região. Então, queria aqui só parabenizar a iniciativa e, enquanto morador de Exu, da Agrodó e conselheiro do sindicato, estamos juntos aqui para ajudar esse processo. Obrigadão, Vilmar. Sempre bom estar contigo nesses eventos, sempre enriquece a sua presença. Então, a gente está se caminhando aqui para o final, temos 10 minutos aqui para o final, né? Eu quero começar a agradecer a todas as pessoas aqui presentes, ao pessoal do CODAI, do Colégio Dom Agostinho Incas, lá de São Lourenço da Mata, ao pessoal da Faculdade de Ciências Agrárias, os alunos, ex-alunos, professores, né? Pessoal da Faciagra que estão aqui presentes, todos os nossos colegas e amigos, né? A Robson, o Alain, né? Bom ter vocês aqui, sempre, né? Então, a gente agora passa a palavra para Zacarias, depois de Zacarias, para fazer suas considerações finais, Benoit para fazer o encerramento desse lindo encontro, né? Que foi, sim, enriquecedor. Eu espero que não seja o último, que outros venham, né? E a gente continue animando o pessoal, que eu acho que esse é um pouco o nosso papel, animar o pessoal, não deixar, né, o pessoal ficar um pouco triste, não. Vamos animar esse pessoal, colocar mais fé no coração, para a gente ir tocando essa batalha do nosso dia a dia. Zacarias, contigo. Eu, primeiro do que tudo, certo? Eu quero agradecer
por ter sido lembrado para um momento deste tão importante, né? Sobretudo por tudo que está acontecendo no mundo. Então, ainda ter essa preocupação, né, do coletivo, num mundo marcado pelo egoísmo, pelo individualismo, né, que afasta as pessoas, né, que despreza. Então, se tratar de um tema como esse, num momento desse, a importância do coletivo, né, sobretudo para o pequeno produtor, né, rural, e ser eu que trate desse assunto, né, de uma forma, para mim, muito delicada, muito cuidadosa, para que possam entender a linguagem. Então, eu agradeço, sim, muito por essa oportunidade, né, e quero melhorar para fazer mais, para servir mais, para partilhar mais, cooperar mais e ser realmente o que eles sempre dizem de mim. Você realmente é um companheiro, irmão nosso que fala a nossa língua. É isso que eu tenho a dizer para esse público que me ouviu agora à noite, né? E dizer que eu estou com saudade do sertanejo, porque grande parte da minha vida realmente é com esse povo, e é a minha vida que eu coloco à disposição. Então, só Deus abençoando todos e a gente se organizando, se fortalecendo, cooperando e praticando a coletividade para sairmos realmente desse marasmo, né, dessa vida cruel de injustiça, desigualdade, né? Difícil, mas a gente vai chegar lá. Valeu. Obrigadão, Zacarias, sem dúvida, você só enriqueceu esse encontro. Quero também aproveitar, de Benoit encerrar, agradecer ao Bruno, eu acho que é Wassenberg, né, e a Roberta Patrícia, né, também, que abrilhantou aqui, né, na interpretação aqui dos sinais, aqui da linguagem de sinais, ótimo, muito bom tê-la aqui conosco, né. Benoit, contigo aí para encerrar essa noite tão gostosa, tão maravilhosa, tão rica. Eu acredito que ultrapasso as expectativas, né? Primeiramente pelo número de pessoas que foram presentes nesse evento e pelo interesse das pessoas, né? A gente sente uma vibração, apesar que a gente está no computador, sem se tocar, sem nada, mas a gente consegue sentir uma vibração muito forte. E isso é muito bom. As pessoas, todos vocês que defendem a sua cultura, vê a sua cultura com um olhar realmente de quem mora nessa região e quer ir mais longe, e a gente sente essa coletividade. Zacarias realmente é uma pessoa fantástica. O trabalho que ele fez naquela região e em outras regiões, e a visão que ele tem, eu acho que ele poderia escrever um livro que se chamaria A Sabedoria, hein? E ele traz esse conjunto, ele mostra o caminho para todos nós. Querendo agradecer, então, a todos vocês pela presença, tá? A Zacarias, a você, Bourguival, pelo aceite do convite. Bourguival, você foi também deu uma provocação que achou que poderia se tornar mais que uma provocação, achou que ela poderia se tornar realidade. Tá? E era muito importante ela se tornar uma realidade, essa provocação. Tá? Agradecendo a Roberta e Bruno aqui e ao FENCultura pelo incentivo às instituições parceiras, o FIAGRE, ao ITEP, a Prefeitura de Exu e o Sindicato de Bodocó, né? Mas a todos os demais que ajudaram também na divulgação do evento, né? E espero também que vai ter mais eventos, né? E vai ter mais momentos e momentos para a gente falar do queijo de coalho do Araripe, com a vontade de buscar o seu reconhecimento, mas com a vontade de falar dele já como um patrimônio.
Muito obrigado a todos. A gente vai colocar o link do certificado, né? E não esquecem de fazer esse cadastro, acho que é muito importante, tanto para vocês receberem o certificado, mas depois a gente avisa vocês sobre o lançamento do site, né? E para a gente poder manter as informações em dias. Então, tranquilo, gente. Daqui a pouco aí no chatzinho, né? Não saiam agora não, se inscrevam, clique lá, né? E a autarquia educacional do Araripe, juntamente com a FACEAGRA, estará emitindo esse certificado digital, né? Esse nosso encontro aí tão rico, tão maravilhoso, e principalmente pela presença de todos vocês, né? Que isso aqui deixa a gente feliz, né? Então, tá aí. Eu não consigo, deixa eu ver se eu consigo copiar isso. Voltei, viu, minha gente? Voltei para me despedir de vocês. Ah, legal. Bruno, brigadão. Valeu, Márcio. Você contribuir muito, Márcio, aqui para isso acontecer, com o apoio seu aí da Prefeitura de Exu, né, que tem uma preocupação, sim, a gente sabe, né, através de Raimundinho, através de Tiquinho, né, com essa preocupação, principalmente com a agricultura familiar. Isso, para a gente, é muito bom, né? Obrigadão, Bruno. O Bruno colocou lá no chat a questão do certificado, né? Então, cliquem lá, né, preencham o formulário, e aí, o mais rápido possível, a gente vai estar emitindo, mandando para o e-mail que vocês cadastrarem lá, os certificados, né, dessa participação desse nosso encontro. Então, acho que aqui... Eu que agradeço, Boqueval. Eu que agradeço tudo a vocês, a Benoit, a Zacarias e a todos que contribuíram com o evento também. Eu acho que todos nós precisamos ter essa visão de agricultura familiar, que é o pilar do nosso país. Quem leva a comida na mesa, a maioria dos povos brasileiros, é a agricultura familiar. Sem dúvida. E outra coisa para registrar rapidamente: cultura, a gente tem que preservar, não fazer dela objeto que dispensa a cultura e vamos fazer em outra... De qualquer jeito, do jeito que os outros querem, né? Então, vamos preservar a cultura, vamos preservar queijo de prensa, de manteiga e de coalho, da forma que o sertanejo aprendeu a fazer ao longo de tantas décadas. Desculpa qualquer coisa e não, obrigado por tudo. Não, sem dúvida. Acho que Benoit falou algo bem interessante, que essa coisa da agricultura familiar, uma das características dela é a produção integrada. Então, ela está produzindo queijo, mas está criando a galinha caipira, né, ou de capoeira, como a gente gosta de chamar, está também produzindo a uva, se for em cima da serra, também está com sua área lá de mandioca, né, integrar tudo isso é agricultura familiar, e isso dá uma identidade, né, isso dá uma identidade de território, a gente se sente parte quando tudo isso está integrado, né? Isso vai ser muito bom. Benoit, mas é tu falando, Benoit, tu tem que falar, Benoit, eu não posso falar muito não, porque eu sou professor, já falo demais. Foi ótimo. Acredito que nós podemos encerrar o evento, né, com essa bela palavra do Márcio, né, que a cultura ainda tem que ser preservada. E todos nós, todos juntos, nós vamos conseguir se preservar essa cultura do Araripe. E também estou com muita saudade do Araripe, né, como é um bode assado, um queijo assado, e agora não sabia, mas tem camarão também para provar.